A paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos responder a pergunta: qual é a relação da Páscoa com sermos a habitação de Deus? Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E para responder essa pergunta, nós iremos continuar no estudo, na história de Davi. O que a história de Davi tem nos ensinado é maravilhoso. E hoje nós iremos falar sobre o momento em que Davi assume o trono, em que Saul é morto pelos filisteus e Davi então agora assume o trono de Judá. E Davi então, após o Senhor dar descanso de todos os seus inimigos, Davi tem um desejo em seu coração de construir uma casa para o Senhor. Ele diz assim para o profeta Natã, que ele, Davi, habitava em casa de cedros, porém o Senhor habitava em tendas. E Natã, o profeta Natã, diz assim para Davi: faça como bem te entender, porque o Senhor é contigo. No entanto, na mesma noite o Senhor aparece a Natã. E não foi bem o que, apesar de ser um ato nobre de Davi, admirável, o Senhor não permitiu que Davi construísse essa casa para ele. E a palavra de Deus aqui em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12 ao 14, diz assim, a resposta do Senhor, através do profeta Natã, para Davi: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Nós sabemos que Davi, ele com o desejo em seu coração, ele reuniu todo tipo de material, ouro, matéria nobre, como madeiras, para construir esse templo. Mas ele não construiu, mas sim o seu filho Salomão construiu um templo que eu queria falar de maneira simples alguns detalhes sobre esse templo. Esse templo, ele era dividido em alguns patamares. No pátio externo, que era a parte externa plana, ali era o pátio dos gentios, onde ficavam os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não faziam parte do povo judeu. E ali tinha uma mureta, o soreg, uma muretinha baixa, escrita que quem atravessasse aquela mureta seria morto, uma advertência de morte para quem atravessasse aquela mureta. 2,70 metros acima desta plataforma onde ficavam os gentios, tinha então a plataforma do templo, a entrada do templo. Então, a partir dessa plataforma do templo, tinha mais 3,43 metros, ou seja, a outra plataforma, que subia, que as pessoas tinham acesso a essa plataforma através dos degraus. A plataforma das mulheres, que era o pátio das mulheres. Então, acima desse pátio das mulheres, mais 3,43 metros, tinha ali o pátio de Israel, onde só homens, só pessoas do sexo masculino tinham acesso. Acima desse pátio de Israel, o pátio dos homens, 1,07 metros, tinha outra plataforma, que era a plataforma dos sacerdotes. Apenas homens com cargo de sacerdote tinham acesso a essa plataforma. Mas 2,98 metros acima dessa plataforma dos sacerdotes ficava o santuário. Então, dentro desse santuário era dividida em duas partes: o santo lugar e o santo dos santos. Entre o santo lugar
E o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, tinha um véu. Ou seja, o acesso para as pessoas ao templo, ali dentro do Santo Lugar, tinha o véu dividido do Santíssimo Lugar. Dentro desse Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. A arca era feita de madeira de acácia revestida com ouro, e dentro dessa arca ficava as tábuas dos 10 mandamentos. Então, veja como é a dificuldade das pessoas terem acesso à presença de Deus. Primeiro, a plataforma dos gentios. Depois, ou seja, uma divisão de raças. Segunda divisão, a divisão de sexo. As mulheres ficavam mulheres judias, não eram mulheres de outras nações, mas mulheres judias. Acima das mulheres tinha a plataforma em que os homens ficavam, os homens judeus. Acima dessa plataforma tinha a plataforma dos sacerdotes, uma divisão de formação, vamos supor assim, de status, que os sacerdotes eram pessoas respeitadas naquela época, da alta corte. E acima dos sacerdotes, outra plataforma, que ficava o santuário, onde só os sumos sacerdotes, né, um nível a mais de sacerdote, que teria acesso. E apenas uma vez por ano adentrava o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, para oferecer sacrifício pelos pecados. Mas quando Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, entregou a sua vida por nós, a Bíblia vai nos dizer que o véu do templo se rasgou. E o significado dessa morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele abriu o acesso para que nós pudéssemos ter acesso direto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao próprio Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe mais divisão de raças, de sexo ou etnia. Deus comprou pessoas de todas as nações, de todos os sexos, de todas as origens, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor Deus fala para Davi que depois dele surgiria um que edificaria esse templo, ele não está falando sobre Salomão, porque ele fala que o reino desse seria eterno. Nós sabemos que Salomão ele morreu porque ele era um homem, mas sim ele se referia ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O santuário era construído por o nosso Senhor e Salvador. Lá em João, na ocasião em que Jesus Cristo expulsa aqueles cambistas do templo, na época da Páscoa, os judeus questionam, os fariseus questionam a Jesus Cristo. Mostre-nos algo que comprove que você tem autoridade para isso. Então Jesus Cristo vai dizer para eles: eu destruirei esse templo e edificarei-os em 3 dias. Mas ele não estava falando do templo físico, em que os fariseus judeus falaram que demorou 46 anos para ser construído. Mas ele está falando do seu próprio corpo. O corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua entrega na cruz do Calvário, nos comprou por alto preço. A Páscoa, ela tem um significado, né? Desde o Antigo Testamento, ela apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, se você for ler um livro, ele tem o seu clímax, o seu ponto ápice, o seu ponto máximo. Um filme, ele tem o seu ponto máximo. E a Bíblia Sagrada, o ponto máximo, o auge, o ápice da Bíblia Sagrada é a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus mandou, ao tirar o povo de Israel da terra do Egito, da escravidão, Jesus Cristo passou algumas instruções, Deus passou algumas instruções para aquele povo, e uma delas é a comemoração da festa da Páscoa, que ao saírem dali, eles matariam então um carneiro, um cordeiro, passariam sangue nos umbrais da porta, e eles iriam se alimentar daquela carne do carneiro
com ervas amargas. Quem já comeu carne de carneiro sabe, eu já comi enganado pela minha mãe uma vez, dizendo que era carne de gado. Que eu sou meio frescurento para comer carne, né? Comer essas comidas assim, mas minha mãe me enganou, mas ela é uma carne doce, adocicada. Ou seja, quando Deus dá uma ordem para o povo comer com aquelas ervas amargas, o significado é que a doçura da carne sobressairia ao gosto amargo das ervas. Ou seja, Jesus Cristo, quando nós nos alimentamos de Jesus e entendemos o real significado da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos então a doçura dele supracitando então a amargura do nosso pecado. O significado da redenção é o seguinte: um escravo que tinha uma dívida, uma pessoa que tinha uma dívida ou não tinha condição de pagar, vinha um que tinha e pagava a dívida então desse escravo. Então essa pessoa pertenceria àquela pessoa que pagou a sua dívida. E foi isso que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O preço que eu não conseguiria pagar, nem você, pelos nossos pecados, por o que nos escravizava na mão de Satanás. Ele pagou com alto preço, preço de sangue derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. Então a relação da Páscoa, com nós sermos santuário do Espírito Santo, com sermos habitação de Deus, é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, comprando a mim e a você, para sermos santuário e templo, morada de Deus. Ele, através do seu Espírito Santo, habita em nós, porque o preço que nós tínhamos, que nós devíamos e não conseguiríamos pagar, ele pagou por nós na cruz do Calvário. Muitos, pode parecer loucura, como assim eu fui comprado por sangue. Eu falo uma coisa para você, Deus deu uma capacidade muito grande para o homem. Colocou o homem sobre todas as coisas, sobre toda a criação, um domínio sobre toda a criação. A inteligência do homem é inegável. O desenvolvimento na ciência, o desenvolvimento em diversas áreas do conhecimento. Porém, esse conhecimento ele é limitado. O único que tem o conhecimento sobre todas as coisas é o nosso Senhor, porque ele é onisciente, ou seja, tem o conhecimento sobre tudo. E o ser humano, com essa pouca inteligência dada por Deus, muitos querem ser superior a Deus. E não consegue compreender a verdade bíblica, o real significado da morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu te falo que você não vai compreender isso intelectualmente. As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E essa verdade, ela só pode ser discernida espiritualmente. Eu, durante a minha vida, sempre ouvia falar isso, mas eu não mudei, durante 22 anos da minha vida que se passaram, porque eu não compreendi essa verdade. Mas a partir do momento que eu passei a compreender, a entender, minha vida mudou. Porque eu sei o real preço que eu não poderia pagar, que eu não valo esse preço por causa do meu pecado, porque eu sou pecador. Mas Jesus Cristo, que me amou, me comprou pelo seu grande amor, para que eu pudesse ter comunhão com Ele. Mas além disso, ser a habitação do seu Espírito Santo. Se a habitação dele, aqui na palavra que nós lemos, que o Senhor falou para Davi, que viria um após ele que construiria o templo, e o seu reino seria eterno, que seria chamado de filho de Deus, esse construiria o templo. E o templo que ele comprou, que ele construiu, é eu e você, para ser a habitação dele. Muitos estão destruindo o templo do Espírito Santo. Muitos estão destruindo o templo de Deus, entregando seus corpos aos desejos carnais, à destruição dos seus corpos por todos os tipos de pecado que o mundo pode oferecer. O que era errado se tornou certo, e o que era certo se tornou errado. Há uma diversão de valores na nossa sociedade muito grande. Mas eu sei, se essa palavra chegou até você, se você está ouvindo essa palavra,
eu espero que ela penetre ao seu coração. Assim como, ao estudar essa palavra para trazer para vocês, eu me emocionei apenas ao ler sem saber a explicação. Mas é porque a palavra de Deus, ela penetra no profundo da alma. A mesma palavra vai dizer que ela é uma espada que divide entre o corpo e a alma. Desculpa. Entre duas medulas. Essa palavra que traz vida. E eu te convido a realmente viver o sobrenatural de Deus. Buscar espiritualmente para entender as coisas de Deus. A entender que nós fomos comprados pelo sangue precioso. Pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O real significado da Páscoa é isso. É a doçura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, supracitando o nosso pecado. Assim como o povo de Israel, ao se alimentar daquela carne do carneiro doce, adocicada, com aquelas ervas amargas, então a doçura da carne supracitava, era superior à amargura das ervas. E a doçura de Jesus Cristo na nossa vida supracita o pecado. E eu quero verdadeiramente que você viva essa doçura de Deus na sua vida, tendo o real conhecimento de Deus, compreendendo o verdadeiro significado da Páscoa, que foi quando Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos ser santuário, templo e habitação dele. Eu e você foi comprado por alto preço, por preço de sangue. Aquilo que nem eu nem você poderíamos pagar. Jesus Cristo pagou por mim e por você. As barreiras, como eu expliquei, dos templos, não há mais. Todas as pessoas, através desse sacrifício, são alcançadas. Independente da raça, independente da origem, independente do sexo, todos, independente de classe social, todos foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E eu quero verdadeiramente que você compreenda essa verdade, porque ela vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha, e tem continuado mudando. A cada dia, essa palavra que mexe no meu ser, essa alegria proporcionada pelo Espírito Santo de Deus, não é conhecimento intelectual para entender isso, mas sim espiritual, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Se você ainda não tem essa compreensão, peça ao Espírito Santo de Deus para lhe mostrar, para lhe revelar, porque quanto mais você buscar essa verdade, ele vai revelar para você. Porque isso é a vontade de Deus. O plano sim foi revelado na cruz do Calvário, mas muitos estão com as vistas tampadas e não conseguem enxergar a oportunidade que nós temos de ser habitação e santuário de Deus. E eu quero que verdadeiramente a sua vida mude a partir do momento que você entender essa verdade, o real significado da Páscoa. E eu quero fechar esse vídeo com uma palavra que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número capítulo de número 3, versículos 16 e 17, que vai dizer assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, eu e você somos sagrados. Eu e você fomos comprados por alto preço. E eu quero que você entenda essa relação que há entre a Páscoa e com sermos habitação do Espírito Santo, em sermos habitação de Deus. Ele se entregou
na Páscoa, para que nós possamos sim ser a habitação dele. Ele nos comprou para que nós pudéssemos ser santuários dele. Então cuide do santuário de Deus. Cuide de você. Não ouça o que a multidão diz, o mundo diz. Porque o que é certo virou errado e o que é errado virou certo. E peça sim discernimento da parte de Deus, para que além de você possa compreender, você possa viver essa verdade do Evangelho. Que eu tenho certeza absoluta, eu não falo porque eu ouvi falar, mas porque eu vivo, que a sua vida vai mudar. E que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, para todos sempre. Amém.